Boa noite. O governo brasileiro reage à denúncia exibida no programa Fantástico de que a presidente Dilma Rousseff foi alvo direto de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O Palácio do Planalto quer, ainda esta semana, explicações por escrito do governo americano. O governo classificou a violação da soberania brasileira como inaceitável e inadmissível. No Palácio do Planalto, reunião de emergência entre a presidente Dilma e 8 ministros. O embaixador norte-americano Thomas Shannon foi chamado bem cedo ao Itamaraty para dar explicações sobre as denúncias de espionagem. O governo brasileiro espera respostas até o fim desta semana. O tipo de reação dependerá do tipo de resposta que for dada. E, por isso, nós queremos uma resposta formal, por escrito, para que seja avaliada, e aí, a partir daí, vamos ver, como governo, qual vai ser o tipo de reação que adotaremos. O governo brasileiro tomará as medidas necessárias para estar ajustado com a sua avaliação, que efetivamente é a de que uma violação da nossa soberania é inadmissível. Os ministros não informaram se a viagem da presidente Dilma aos Estados Unidos em outubro está mantida. Também houve reação do Congresso. O Senado informou que deve instalar nesta terça-feira a CPI da espionagem. Sugiro que a presidenta cancele a sua viagem aos Estados Unidos para demonstrar, o repúdio brasileiro a essa espionagem feita contra a autoridade maior do país. Isso tem que ser denunciado aos organismos multilaterais. O organismo multilateral para essa denúncia é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Neste domingo, o Fantástico divulgou documentos ultrasecretos conseguidos com a ajuda do jornalista Glenn Greenwald e do ex-analista da NSA, Edward Snowden. Os relatórios mostram que o governo americano espionou a comunicação da presidente Dilma no ano passado e também do então candidato à presidência do México, Enrique Peña Nieto. Pois é, em nota diplomática, o governo do México pediu aos Estados Unidos uma exaustiva investigação sobre as denúncias de espionagem ao presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quando foi candidato em 2012. Em comunicado, o governo do México rejeita e condena categoricamente qualquer trabalho de espionagem de cidadãos mexicanos em violação ao direito internacional. E destaca que esse tipo de prática é contrária à Carta das Nações Unidas e à jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. Nós vamos a Brasília falar com Carlos Monforte. Monforte, boa noite. A exemplo do México, já existe alguma estratégia do governo brasileiro para contestar essa espionagem que os americanos estariam fazendo, não só no Brasil, mas na correspondência, nos telefonemas, na presidente Dilma Rousseff? Olha, Grilo, apesar das viagens aos Estados Unidos, das comissões formadas, das declarações enfáticas, o governo não sabe o que fazer, não tem a menor ideia. Parece até que quer ganhar tempo para encontrar uma solução para este problema delicado. Tem algumas soluções encaminhadas, mas nada incisivo nem agressivo. Vai incentivar o Marco Civil da Internet para regular o uso da rede mundial de computadores aqui no Brasil, que ajuda, mas não resolve o problema. Vai estudar como pode acionar as empresas americanas instaladas no Brasil que passam informações para o governo dos Estados Unidos. Aliás, ganham um bom dinheiro para fazer isso. É preciso fazer uma lei para aplicar multa à empresa que fizer isso. Vai ter de melhorar a tecnologia nacional, vai ter que mudar o sistema de comunicação do governo, torná-lo mais sofisticado e, principalmente, vai ter que se unir a outros países, como a Alemanha, por exemplo, para finalmente implantar uma governança multilateral para a internet. Os Estados Unidos são contra, né? Agora, Monforte, a gente sabe que a presidente Dilma tem um gênio forte, ela não é de aceitar as coisas assim. O que a presidente achou disso tudo? É evidente que ela não gostou nem um pouquinho, né, Grilo? E se pode notar na postura dos ministros que deram coletiva hoje, muito contidos, né? Todos usaram termos como inaceitável, inadmissível, caso absurdo, violação de direitos humanos, mas patinam na falta de uma ação mais concreta diante de um parceiro tão poderoso. Uma das opções para demonstrar contrariedade seria suspender ou adiar a viagem da presidente Dilma a Washington, em outubro, na única viagem de Estado desse ano programada por Barack Obama. Mas isso foi antes das denúncias. A opção foi tão levada a sério, essa dela não ir, que o ministro das Relações Exteriores recusou a falar da viagem na coletiva. Muito estranho. Mas a presidente Dilma já está a caminho de São Petersburgo, na Rússia, onde vai participar da reunião do G20. Certamente, no caminho, vai trocar ideias com o novo ministro das Relações Exteriores. E lá poderá ter um encontro reservado com Barack Obama, se, por acaso, ele resolver ir a esse encontro do G20. O futuro da viagem de outubro começa nessa viagem, Brilo. Obrigado, Monforte.
A gente vai a São Paulo falar com a editora de política do Jornal das 10, Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. Dá pra gente saber hoje qual é a real chance da presidente Dilma de fato cancelar a viagem aos Estados Unidos? Boa noite, Grilo. É difícil medir com precisão. Essa possibilidade foi discutida a sério na reunião de hoje entre ela e ministros e o governo não tem nenhum interesse em descartar essa possibilidade no curto prazo. Para que confirmar a ida de Dilma agora se falta mais de um mês para a viagem e antes dela o governo espera arrancar de Washington, além de um pedido formal de desculpas, alguma justificativa para espionagem, porque não vai dar para dizer que monitorar a presidente Dilma tinha alguma coisa a ver com o combate ao terrorismo. O governo brasileiro vai conseguir as informações que se tem sobre a conversa do novo chanceler Luiz Alberto Figueiredo com o embaixador Thomas Shannon hoje em Brasília, são de que ela foi ruim. Eu conversava com o ministro da Justiça hoje, o José Eduardo Cardoso, sobre uma viagem recente que ele fez aos Estados Unidos para tentar discutir alguma tentativa de cooperação nessa área, já na esteira das primeiras denúncias de espionagem não tão graves quanto essas de agora. E ele me lembrava da dificuldade que foi discutir qualquer termo para um acordo de cooperação que estabelecesse algum marco regulatório permitindo investigações desde que autorizadas pela justiça dos respectivos países. Na ocasião, a resposta que ele ouviu foi algo: olha, nós não fazemos esse tipo de acordo nem com vocês, nem com ninguém. A situação agora é diferente, porque o que foi revelado a respeito do monitoramento, a respeito da espionagem é mais grave. Agora, os precedentes não são bons. Assessores próximos da presidente acham mais provável que no final Dilma acabe indo aos Estados Unidos, mas não em qualquer cenário e não sem fazer algum suspense. Grilo.